Olá, estudantes! Como é que vocês vão? Como é que tem sido aí as rotinas de estudo? Eu sou o professor André e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de arte. Bem, quero cumprimentar aqui a nossa intérprete Fabiana, que está nos acompanhando nesse momento. E vamos descobrir qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é grafite, né? Esse tema ele sempre vai aparecer de duas maneiras, né? Ou seja, nas expressões das artes visuais, ou vão aparecer também quando a gente vai tratar das manifestações artísticas e culturais dentro do movimento da cultura hip hop. Bem, essa é um modo de arte que está bem disseminado na nossa cultura, na cultura brasileira, né, de um modo geral. Provavelmente, na sua cidade, deve ter alguma intervenção que usa desse tipo de técnica, né? E aí, hoje, a gente vai descobrir algumas características, alguns dos artistas principais e também como é que, quais são os processos mesmo, assim, criativos para essa produção de arte, né? Porque ela está fundamentada, ela tem características próprias para se manter aí no contexto social. Bem, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos estudar, né, o que é o grafite e suas características, qual é a sua origem. Vamos também estudar a diferença do picho e do grafite e também artistas do grafite pelo mundo. E nós vamos conhecer uma artista daqui de Belo Horizonte, né, que é importante a gente retomar, né, que a gente está aí dentro também do PET comemorativo, né, dos 300 anos de Minas Gerais, e é muito importante que a gente conheça, reconheça os trabalhos dos artistas mineiros, né? Porque muitas das vezes a gente estuda vários outros artistas, né, de fora do país e a gente esquece que tem muitas pessoas produzindo arte, cultura aqui no nosso estado, que é imenso, né? Então vamos lá. O que é o grafite? O grafite é um tipo de arte urbana caracterizada pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, muros, edifícios, ruas e etc. É bastante usado como forma de crítica social e uma maneira de intervenção direta na cidade. Então, a arte urbana vai ser essa que vai estar mais acessível, mais próximo das pessoas, né? Da sociedade geral, enquanto essas pessoas estão ali em trânsito na cidade. Então, você dentro do ônibus, dentro do carro ou até mesmo a pé, você pode se deparar com uma dessas artes, né? E aí, o que muitas das vezes fica em questão é quando é que a gente vai conseguir distinguir no meio urbano o que é uma intervenção de fato artística, né? E é importante a gente lembrar do que a gente entende como artístico, que é essa intencionalidade poética e estética para essa intervenção, né? E aí, então, a gente vai adentrar na origem do grafite para a gente entender quais são as bases que fundamentam esse modo de fazer. Por que será que começou-se a fazer desenhos nos muros, né? O que será que queriam com isso? Bem, na contemporaneidade, essa manifestação artística está relacionada principalmente ao hip hop, movimento cultural que teve início no começo dos anos 70 nos Estados Unidos da América, pela comunidade latina, afro-americana e jamaicana. No hip hop, são três as vertentes da arte: o rap, o breakdance e o grafite. Bem, se você não está relembrando muito bem esse conteúdo, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para a gente lembrar então que a cultura hip hop ele tem nas suas bases a música, a dança e as artes visuais, né? E no caso então, o grafite é esse componente, né, das artes visuais dentro da cultura hip hop, sendo na música o rap, né, e as figuras importantes, viu, gente? Dificilmente a gente consegue falar de hip hop sem lembrar dos MCs
e dos DJs, né? São figuras aí que vão dinamizar. O MC, né, que a sigla quer dizer mestre de cerimônia, é a pessoa que vai, de fato, ali mandar a letra, mandar a rima e vai dinamizar toda aquela festa, né? Aquela curtição que dentro da cultura do hip hop acontece. E os DJs, né, são as pessoas que remixam as músicas, né, que naquela época, né, manipulavam os discos de vinil, né, na década de 70, fazendo então mudanças sonoras naquela música ali que está sendo tocada, até ser possível, né, um desenvolvimento tecnológico específico para poder editar, sobrepor faixas de música e assim por diante, né? Então, são figuras importantes. E aí, como a cultura hip hop ele é um movimento de protesto e de resistência, né, a toda a opressão e violência que essas comunidades sofriam ali no contexto dos Estados Unidos, né, a questão das pessoas que vêm da América Latina, os negros americanos, né, e os jamaicanos, né, e é importante enfatizar isso, né, esse modo musical e de dança vem da Jamaica, né, quando os jamaicanos saem de lá e vai para os Estados Unidos, né? Então, é um modo de protesto, de denúncia contra as violências que esse grupo sofria muito por causa do racismo, né? Então, esse modo de produzir arte vai estar embasado em contextos políticos, né? Ou seja, eu quero afirmar minha identidade enquanto uma pessoa latina, eu quero afirmar a minha identidade enquanto pessoa negra, e isso vai aparecer na música, nas letras dos raps e nos grafites. Bem, e aí a gente precisa conversar um pouco sobre a diferença do grafite do picho, né? Grafite e pichação, apesar de parecerem a mesma coisa, são diferentes, né? Então, olha essas duas imagens, né? A gente tem uma intervenção de picho num monumento lá em São Paulo, né? Onde que é um monumento, né, feito para os bandeirantes, né, como pessoas que entraram para o interior do Brasil, né, para desbravar, né? E está aqui escrito uma fala, né? Assassinos, né? Ou seja, está ali fazendo uma denúncia também. E o outro grafite que a gente tem é uma intervenção ali numa parede de uma casa, duas janelas, né? Então a gente vê uma diferença bastante significativa do que é o picho e do que é o grafite. Bem, a pichação são escritas, frases ou somente palavras escritas, né, por grupos que deixam a sua assinatura no local. É considerado um ato de vandalismo, pois na maioria das vezes é feita em áreas particulares, sem a permissão do proprietário. Geralmente as pichações possuem conotações políticas ou sociais. Bem, esse é um tema polêmico mesmo, né? Porque se a gente comparar a definição de grafite e de picho, a gente vê que eles têm fundamentos parecidos. Porém, muitas das vezes a pichação ela tem a intenção de degradar ou destruir geralmente são monumentos, né? São pontos importantes da cidade, ou até mesmo prédios e fachadas, né, de propriedade privada, fazendo uma crítica a esse capital, né? E muitas das vezes são coisas que não são decifráveis, né? São apenas os grupos que dominam aqueles códigos sabem o que está escrito ali. Então, a pichação não é algo recomendado, né, por ser considerado um ato de vandalismo, né? Interferir numa obra pública ou privada sem a permissão. Já o grafite, no grafite a arte é representada por desenhos que exigem algumas técnicas específicas e, por conta de sua estética, são melhor vistos pela sociedade. Atualmente, o grafite é considerado um ramo das artes visuais. Ao contrário das pichações, os grafites são até encomendados por proprietários para compor os seus estabelecimentos.
Ou seja, o grafite, depois de muito tempo, muita resistência e muita afirmação da arte, ganha esse status de arte e até existem pessoas aí contratando, né, para pintar a porta das suas lojas, né? Ou seja, ela é reconhecida como um modo de fazer arte na atualidade. Bem, e aí tem um outro termo que é o grapicho. O que é isso, professor? Grapicho? Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Uma junção do grafite com a pichação? É mais ou menos isso, mas não. Por quê? Como a gente disse, a pichação ela tem essa questão delicada de ser considerado um vandalismo e o grapicho ele vai apenas se utilizar de letras, né? É um estilo muito recorrente e precede o próprio grafite. Sua característica principal são as letras idênticas às pichações, que possuem contornos fortes e cores em um único tom. Ou seja, eu diria, né, que o grapicho ele é um dos modos de fazer grafite, né? Tal como aqui mesmo no texto diz, é um dos primeiros modos de fazer o grafite, me desculpem, né? Ou seja, são letras que vão ter ali um tema. Então, por exemplo, olha aqui nessa pichação, está escrito museu, né? Que museu é esse na rua, né? Ou seja, ele traz ali algum tipo de reflexão, algum tipo de provocação para quem passa, né? Uma parede com uma letra bem identificada, escrita museu, né? Então, a gente percebe aí uma intencionalidade artística, pelo menos na minha leitura. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que podem ser utilizadas para fazer o grafite, tá? Existem inúmeras, né? E não tem a certa ou a melhor, depende aí do estilo de cada artista, né? Que a primeira é spray art, né? Onde o artista faz o uso de tintas em spray, fazendo palavras ou desenhos curtos e simples. O stencil, a obra é feita a partir de um cartão que tem as formas recortadas. Ele é colocado no local onde o spray deve ser passado. Ou seja, o primeiro é uma técnica que a gente imagina mais, né? Que ela é mais vista, que é isso, a pessoa pega lá a tinta, né, de spray e faz o seu desenho, né? De uma maneira bem simples e objetiva, é isso. Já o spray, o stencil, me desculpem, você vai desenhar isso num cartão, você vai criar partes vazadas onde a tinta pode atravessar e você vai colocar isso no muro, no poste e vai mandar o spray, né, da mesma maneira. Só que é isso, né? O objetivo do stencil é que você consiga reproduzir essa imagem repetidamente, né, em vários outros lugares de uma maneira rápida, né? Porque eu pego ali o molde, né, a matriz, jogo e tá lá. E aí eu vou para outro lugar e faço. Provavelmente você já viu esse tipo também de técnica para anúncios, né? Onde é muito fácil, então, você fixar essa mensagem, esse texto pela cidade, pela praticidade. Bem, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades sobre o grafite, né? Que é alguns termos da cultura interna do grafite, né? Para que a gente possa entender, caso alguém tenha esse tipo de aptidão. Muitos estudantes gostam, né, de experimentar, desenhar, né, os grapichos, ou seja, essas letras bem marcadas, né, e bem expressivas, né? Então vamos lá. Pode ser, né, o grafiteiro ou screener, né, o artista que faz os grafites. O beat, né, que imita o estilo de outro grafiteiro, ou seja, é uma pessoa que copia o jeito do outro, então é meio ruim, né, ser um beat, né?
um crowd, né, que é um conjunto de grafiteiros que se reúnem para pintar ao mesmo tempo. A tag, né, que é a assinatura do grafiteiro. O toy, que é o grafiteiro iniciante. E o spot é o lugar onde é praticado a arte do grafite, né? Então, né, ao se aproximar dessa cultura, né, não sei se no Brasil esses termos são muito popularizados, né? Mas quando você chega ali, talvez você vai ser considerado um toy, né, dentro dessa cultura, né? Vão poder dizer que a sua arte é um beat, né, uma réplica de uma outra pessoa. Bem, a história do grafite no Brasil, ela também vai estar ligada a um movimento de resistência. A história do grafite no Brasil surgiu na década de 70, mais precisamente na cidade de São Paulo. Ela se manifesta numa época conturbada da história do Brasil, em que a população era silenciada pela censura com a ditadura militar no poder. E aí aqui, olha, observem essa imagem, que é um modelo aí de stencil, tá? Antes eu não mostrei, aqui a gente pode perceber essa técnica de stencil, onde facilmente era possível disseminar esses desenhos por toda a cidade. Bem, é importante ressaltar, né, sobre o grafite no Brasil ainda, que inicialmente foi uma arte caracterizada pela autoria anônima, ou seja, por ter sido na ditadura, as pessoas não assinavam, né? O grafiteiro transformava a cidade em um suporte de comunicação artístico. Assim, os grafiteiros se apropriavam de espaço público a fim de transmitir mensagens de cunho político, social, cultural, humanitário e, sobretudo, artístico. E como eu disse para vocês, atualmente, o grafite ele tem esse status de arte. Então, não é mais necessário que as pessoas se escondam, né? Mas naquele momento, infelizmente, era preciso. E aqui agora compartilho com vocês alguns artistas importantes e significativos, né? Alex Valuri, né, que é um artista brasileiro, né, que foi importante aí nesse início, né, do grafite no país. Temos o Banks, que é da Inglaterra, tem histórias muito curiosas, né? Esse é uma dos grafites também com a técnica de stencil, muito importantes dele. Depois vocês podem procurar nas redes sociais um leilão dessa matriz, que é muito interessante. Eu gostaria que vocês pesquisassem e mandassem comentários depois. Foi um acontecimento histórico da história da arte, mas que eu não vou contar na aula de hoje. Bem, a Lady Pink, que é do Equador, e olha que interessante, ela traz todas essas cores vivas, muito características da América Latina, né? E aí também ali signos importantes, como um crânio, né, de uma caveira, que são elementos culturais importantes, né? Temos Eduardo Cobra, que é um dos famosos artistas brasileiros que pinta no mundo inteiro, né? E ele tem esse painel aí com vários rostos de etnias do mundo diferentes, né? Então, olha só o tamanho desse mural, né? Lindo. E aí tem essa característica marcante do trabalho dele, que é bem colorido, quadrados, né? Formas geométricas e realista, né? São desenhos bastante realistas. Nega Hamburger, que é daqui do Brasil também, e que ela vai tratar bastante das questões relacionadas às mulheres, né? E quero compartilhar com vocês o trabalho também de uma professora também de artes, né, que é a Zi Reis, que trabalha também com a técnica de grafite aqui na cidade de Belo Horizonte. Ela traz sempre a imagem de rosto de mulheres, né? E que é uma característica muito forte dela também, é esse uso das cores, né, dos sombreados, né? Então, pesquisem mais, busquem referências aí, né, de artistas que possam provocar e estimular vocês dentro dessa possibilidade de expressão que é o grafite, né? Bem, não
consulte o seu pet, né? A nossa aula vai estar terminando aqui. Consulte o seu pet. Ficou alguma dúvida? Mande para mim responder aqui no ao vivo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu agradeço a sua companhia até aqui. Obrigado!